ele não tem no denominador, certo? Como a gente avaliaria um indicador, certo? Então, os 8 indicadores do ESUS, eles não vão ter avaliação qualitativa. Se houver dado no sistema para qualquer tipo de cálculo, a equipe vai ser avaliada em 10%. Os outros 10% é a implantação. A implantação vai ser verificada pela equipe de avaliação externa, onde deve existir as fichas do ESUS na unidade, certo? Comprovação, que aí vai mais um documento que precisa ser apresentado, de reuniões de capacitação do ESUS feita pela gestão, certo? E só. Resumir de novo. ESUS, 8 indicadores que vão ser avaliados só se algum dado chegar no Ministério da Saúde através do sistema ESUS para ser cadastrado. E o outro conter na unidade as fichas e um registro de uma reunião de capacitação, certo, da ficha ESUS. Isso garante para a equipe 20%. Ok? Agora vou fazer uma outra análise crítica sobre isso. Temos essas duas opções. O CIAB, todo mundo entendeu, e o ESUS. Carlos, você comentou que o CIAB vai ser avaliado em cima de 3 competências. Julho, agosto e setembro, certo? Só que, em setembro, eu, por exemplo, vou implantar, está no meu planejamento, a implantar o ESUS só em setembro, agora, no dia 15, tá certo? Eu vou ser avaliado as duas competências pelo CIAB e pelo ESUS? Não. Se a equipe, até o final de setembro, tá certo? Implantar o ESUS, a lógica do CIAB, ela desaparece por completo. Não vai ser avaliado as primeiras 2 competências, que é julho e agosto. Certo? Pronto. Agora, a última novidade do ESUS. Essa informação que vai ser transmitida, tá certo? Ela vai chegar muito, praticamente, de uma equipe, por exemplo, que dia 15 começa a implantar o ESUS. Vai ter praticamente nenhum dado, certo? Então, ele vai indicar no módulo online, tá certo, do ESUS, ok? Que vai estar disponível no site do DAB, certo? O que está sendo produzido na unidade, de forma passiva a qualquer informação que teve. Até porque, lembrando, a gente não vai fazer a leitura qualitativa desses dados. Deu para entender? Bem, essa é a condição desses 20%. Os 70%, gente, da avaliação externa, ok? Os padrões, de uma forma geral, eles não houve modificações estruturais, certo? Houve críticas, acho que um processo de um ciclo para outro, é óbvio que a gente acumula alguma experiência que traz algumas informações e a gente não só agrega, como retira algumas informações que a comissão considerou não muito pertinente. Mas são muito poucas as mudanças. O que mudou, certo, no que é relação à avaliação externa? Pode passar. Eu vou deixar essa pergunta para depois da composição do NASF do CEL, que a gente vai ter um slide só sobre a avaliação externa, qual é a mudança do instrumento, tá certo? Gente, na composição da certificação do NASF, a lógica é muito parecida, sendo que 10% seria para a autoavaliação, certo? A avaliação do sistema de informação, 10%, e a avaliação externa, 80%. Quero lembrar que o NASF não existe nenhum programa, o CIAB não dá conta, nunca deu, de registro qualificado das suas informações, tá certo? Então, não consideramos o CIASUS e o CIAB como um instrumento de coleta de informação para a NASF, tá certo? Consideramos isso, digo, Ministério da Saúde. Outros instrumentos que existem, não é prática na Bahia, mas em outros lugares do país, existem sistemas de informações específicos para a NASF e que geram informações qualificadas, ou o ESUS, que já contempla o processo de trabalho dos núcleos de apoio à saúde da família. Então, para o NASF, para que a equipe dê conta de conseguir esses 10%, certo? Se eles não fizerem nenhum movimento com relação a um sistema específico, ou o ESUS, certo? O CIASUS ele só vai contemplar 50% desses 10%, ou seja, só 5%. Ou seja, a avaliação prévia do Ministério da Saúde do CIASUS como instrumento de informação de NASF já é pela metade. Ok? Então, o que a gente orienta, né? Acho que mais de uma orientação pessoal.
O processo de implantação das fichas para os núcleos de apoio à saúde da família é super simples. Para a equipe de saúde da família é simples, tá certo? Só que muita gente acaba agregando o prontuário eletrônico e toda aquela tecnologia de informatização e conectividade como impeditivo da implantação do SUS. Isso não é verdade. É impeditivo para que se faça um processo de gerenciamento de informação com prontuário eletrônico? Claro que sim. Mas você fazer substituição de fichas, tá certo? Onde as informações que a qual são informadas hoje no SIAB são contidas e para além no ESUS, eu acho que são processos de mudanças de processo de trabalho simples, tá certo? Que tenham ganho reais induzidos pelo Programa de Melhoria e Acesso à Qualidade, tá certo? O CEL, certo? 10% autoavaliação, verificação do desempenho alcançado no conjunto de indicadores contratualizados, 30%, eu vou listar aqui para vocês os indicadores do CEL, são os indicadores da 1464, tá certo? Que é a portaria que institui o CEL e traz, por especialidade, metas de produção. São 8 indicadores de monitoramento, não são indicadores de desempenho, que eu vou falar um pouco sobre a diferença, o que é isso aí, tá certo? E, por fim, um instrumento de avaliação externa, 60%. Então, gente, essa vai ser a forma de compor a certificação, nos 3 serviços que a gente propõe a implantação do PEMAC. Tá certo? Percebo que são um pouco diferentes, percebam também que o ESUS ele é transversal e induzido pelo Ministério da Saúde a sua implantação, tá certo? Então é interessante a gente abrir essa discussão na gestão, é importante a gente discutir isso com os trabalhadores, para que eles tenham noção dos ganhos e das perdas com ou não a implantação do ESUS. Lembrando, gente, que o histórico da Bahia, isso foi um recorte que nós no Ministério da Saúde fizemos. A informação do SIAB na Bahia, ela é uma informação com muitos questionamentos. Ou seja, é uma informação desqualificada. Se vocês fizerem uma análise, posso inclusive socializar essa análise, certo? Onde você divide as certificações só dos indicadores das equipes da saúde da família, os dados do conjunto, que é aqueles que eu apresentei, não são tão otimistas. Eles têm uns dados menos qualificados. Porque é uma prática. Há uma prática de desconstrução do sistema de informação ao longo dos anos. O fato do Ministério da Saúde, nem os governos estaduais, olharem para essa informação de forma qualificada, certo? Por muitos anos, fez com que as gestões não dessem crédito a essa informação. Se eu fizer ou não fizer, se eu informar ou não, de forma qualificada ou não, eu vou continuar recebendo meu recurso e não vou ser penalizado. E isso, ao longo dos anos, fez com que eles não fizessem nenhum movimento de qualificação dessa informação. Logo, essa informação agora, com o PEMAC, que está sendo vista, entendeu? Acusa luzes amarelas, vermelhas, enfim. Tá certo? Então, cuidado quando optarem por ter o SIAB como instrumento de certificação para os 20 indicadores. Indicadores do segundo ciclo, tá? Como é que vai funcionar? A equipe saúde da família ou atenção básica parametrizada, tá certo? Com ou sem saúde bucal, são os 20 indicadores de desempenho para o caso do SIAB e 8 indicadores de desempenho para o caso do ESUS, com todas aquelas observações que eu comentei. A saúde bucal terá 4 indicadores de desempenho e 4 indicadores de desempenho no ESUS também. O NASF e o CEL não vão ter indicadores de desempenho, só de monitoramento. Qual é a diferença entre um indicador de desempenho e um indicador de monitoramento? O indicador de desempenho, ele é avaliado de forma comparativa, tá certo? Se gera uma certificação, ok? Um percentual daquele percentual dado da certificação, ok? O de monitoramento, não. Certo? Ela não é feita uma análise qualitativa desses dados, ou seja, não é comparado esses dados, e sim verificado se a gestão informa isso aí. Se a gestão informa X indicador de monitoramento 1 ou 10, certo? Isso não vai gerar penalidade para ela, certo? E sim, certo? Se ela informa ou não, ok? Essa é a diferença do que a gente chama de indicador de desempenho para o indicador de monitoramento.
ok? Aqui embaixo tem assim, os meses de referência para os indicadores serão julho, agosto, setembro, como eu tinha comentado. Para a construção de série histórica, alguns indicadores serão informados pelo módulo online, que é aquilo que eu comentei para vocês, que os 8 indicadores do ESUS, certo? Eles precisarão ser alimentados pelo módulo online que entra no ar, se Deus permitir, Alan e Eider, na segunda-feira, tá certo? Provavelmente. Bem, gente, os indicadores de desempenho da equipe de atenção básica, quando ele faz uso, quando a escolha dele é o CIAB, tá certo? Bem, são 20 indicadores, eu não vou lê-los todos, esse material vai estar à disposição para vocês, tá certo? Ele compõe, desde a linha de cuidado da saúde da mulher, da saúde da criança, das doenças crônicas e da produção geral, ok? São indicadores simples, conhecidos de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de trabalho da equipe de saúde da família, que alimenta o CA, PMA2, enfim, aquelas fichas todas, tá certo? E que dialogam muito com o que estava do ano passado, há uma diminuição só de 4 indicadores. A saúde bucal, ele mantém com 4, tá ok? Através do CIAB. E do ESUS. Essa do ESUS, eu vou ler, até porque é um número menor, tá certo? E ela, como eu disse, não vai ter uma leitura qualitativa, tá certo? Ela vai ter uma leitura quantitativa em cima do módulo online que vai estar disponível para as equipes, tá certo? Na saúde da mulher, proporção de gestante cadastrada pela equipe na atenção básica, proporção de gestante com pré-natal em dia, proporção de gestante acompanhadas por meio de visitas domiciliares. Para a saúde da criança, proporção de crianças menores de 4 meses com aleitamento exclusivo, proporção de crianças menores de 1 ano com vacina em dia e proporção de crianças menores de 2 anos pesadas. Doenças crônicas, proporção de diabetes cadastrados, proporção de hipertensos cadastrados. Percebam que a forma do dado é diferente, mas ele dialoga com alguns processos de trabalhos que estão no CIAB, estão no ESUS, que na verdade estão no processo de trabalho da equipe de saúde da família. A gente não vai fugir, a gente está criando instrumentos que dialogam com a realidade. A gente não quer criar instrumentos que tragam o irreal, e sim ok? Para a saúde bucal, para o ESUS, a média de ação coletiva de escovação dental supervisionada, a cobertura de primeira consulta odontológica programática, proporção de instalação das próteses dentárias e proporção de tratamento concluído. São os 4 indicadores para as equipes que optem pelo ESUS. O NASF, gente, eu já comentei, só vou ler isso aqui, já as equipes do NASF não têm indicadores de desempenho nesse ciclo do PEMAC, dado que não havia disponível até o momento um sistema de informação nacional que contemplasse as ações dessa equipe. A partir da implantação do ESUS, atenção básica, é facilitada essa possibilidade de âmbito nacional. Desta forma, para as equipes, a implantação do ESUS, CISAB, para este ciclo corresponderá a 10% do conceito final da certificação. Aquilo que eu trouxe, o NASF a implantação do ESUS, garante os 10%. E lembrando, o lembrete, se optar pela informação que é dada hoje pelo CIESUS, isso só vai dar condição de certificação de 50% desses 10%. Bem, o CEL. Os indicadores do CEL. São 8 indicadores. Tá certo? O CEL não há essa opção de ESUS ou CIAB. Certo? O único sistema ainda vigente é o CIESUS. Ok? É o CIESUS que vai ser retirado essas informações. Tá certo? Lembrando que esses são indicadores de monitoramento e não de desempenho. Lembra lá daquele primeiro quadro, tá ok? Então, eles precisam ser informados. Não vai ser feita nenhuma análise qualitativa desse processo. E a avaliação externa, voltando àquela pergunta que eu deixei em aberto, sobre qual é a diferença do primeiro para o segundo ciclo com relação ao instrumento de avaliação externa. Antes da gente entrar nessa discussão, eu queria dizer assim, o instrumento não está disponível ainda, no final. O que está disponível é o AMAC. Mas lembrem que o AMAC é o espelho do instrumento de avaliação externa. Ou seja, todos os padrões que estão no AMAC são exatamente os padrões que estão na avaliação externa. Então, tudo aquilo que o Ministério da Saúde, de alguma forma, tenta visualizar como instrumento de avaliação externa, ele já está disponível para vocês através do AMAC. Mas, até sexta-feira, há um indicativo de que esses instrumentos já estejam, tá certo, disponíveis no site. E para as universidades ainda também que não
tiveram acesso ainda ao produto final, tá certo? A previsão de início da avaliação em outubro, certo? A estrutura de questionário, entrevista com o usuário, entrevista com o profissional responsável de cada equipe. Essa entrevista com o profissional responsável de cada equipe, isso é uma condição importante de envolver dois atores, como eu comentei no começo, que não estavam no primeiro ciclo e que precisam ser familiarizados e que não têm prática de estar nesses espaços, ok? O instrumento de avaliação aprimorado, foi essa aprimoração que a gente realizou com os instrumentos da saúde bucal e atenção básica, agregação de padrões de qualidade em obrigatórios, essenciais, estratégicos e geral. Pode passar. Bem, gente, essa é o grande divisor de águas, na minha opinião. Isso foi uma indução do colegiado do Ministério, do departamento. A gente está falando de um instrumento de avaliação, certo? Externa, que tem 496 padrões. Ou seja, para qualquer equipe, certo? Por mais eficiente que ela seja, por mais compromissada que ela seja, certo? Associar todas as demandas que o Ministério da Saúde coloca dentro da equipe de saúde da família, com um instrumento com 496 padrões, é no mínimo paralisante. Certo? É no mínimo a gente querer que ele monte matrizes de intervenções em cima desses padrões. Nem que ele seja. Ou seja, esse fato foi feito no Ministério da Saúde, uma leitura de que esse fato, certo, em algumas circunstâncias, paralisou mesmo. Certo? Perdeu o valor de uso para a equipe, aquele instrumento daquele tamanho. Eu sei que isso é certo, mas eu não dou conta, pronto, paralisa. Certo? Isso trouxe preocupação para o movimento, certo, de implantação do PEMAC, para a equipe que acompanha, e foi feito, em cima dele, um instrumento, para quem conhece a equipe de saúde da família, sabe que ele dá conta de 90% do processo de trabalho. Ele consegue visualizar, ele é muito bom o instrumento, não dá para criticar ele, dá para criticar o tamanho dele, tá certo? Mas ele é um instrumento muito importante. Então, o que foi feito? Foi feito um grupo de trabalho, em que esse grupo de trabalho mergulhou dentro desse instrumento de avaliação e tirou dele o que de fato é obrigatório. Obrigatório em que sentido? Que para a estratégia de saúde da família dar conta de funcionar, precisa pelo menos ter no mínimo isso. O que é estratégico, que aí sim, que é aquilo que realmente é prioritário. O que é essencial e o que é geral. Dividimos, certo, os 496 padrões em 3 categorias para ajudar a equipe de saúde da família em suas priorizações. Certo? Não é indução, não é aquilo. É para a gente quer que a equipe de saúde da família entenda que priorizar faz parte, que priorizar tem potência, porque a gente tentar abraçar o mundo não tem resultado, tá certo? E que essa priorização o Ministério da Saúde ajuda trazendo essa divisão. Tá certo? Os padrões obrigatórios, né? Padrões ligados aos compromissos mínimos que condicionam a permanência da equipe no programa. Se algum deles não for cumprido, a equipe será desclassificada do programa. Esses padrões são pouquíssimos padrões, tá certo? Se não me engano, são 4 ou 5, eu vou ler eles aqui, todos eles, tá certo? Eles condicionam a permanência, certo? Porque a gente entende, certo, que é essencial para o funcionamento da unidade, tá certo? A alimentação do sistema de informação, indiscutível, não? CIAB ou ESUS por meses indicados pelo programa, ou seja, precisa ter algum tipo de informação, ou seja, no julho, agosto, setembro, e no caso do ESUS, no módulo online, ok? A aplicação das regras de sinalização externa exigida pelo Ministério da Saúde. Totem sinalização aquele dia. Gente, sei que isso é polêmico, certo? Sei que o Ministério da Saúde, em alguma medida, tem a sua razão em impedir, porque a gente já está numa exigência histórica da atenção básica, induzida em um ciclo do PEMAC, e a gente está chegando em um outro ciclo. Tá? Não vou ser ingênuo em dizer que o Ministério está revendo esse padrão obrigatório, tá? Mas que ele hoje está dado. Então, as gestões, certo, precisam reavaliar de forma rápida essa questão. Considerando o que foi feito ano passado, inclusive Cristiano ele trouxe um levantamento de custo, inclusive, dessa sinalização aproximada. Ele trouxe o que era para ser feito não sei se vocês lembram, em curto, em médio e longo prazo,
tá certo? E estava lá em curto prazo a sinalização, a adequação da sinalização, tá certo? É um custo pequeno, que pode estar dentro do recurso do Requalifica, ou seja, pode ser utilizado o recurso do Requalifica para comprar placas, tá certo? Ou seja, existem vários movimentos do Ministério da Saúde indutores nesse processo, certo? É aquilo, está em crítica, está sendo discutido, mas a minha orientação pessoal é, gestão, corram atrás de dar sinalização às suas unidades básicas de saúde. Aplicação das regras de sinalização interna, da mesma forma, tá certo? Apontadas pelo PEMAC, escala de profissionais, listagem das ações, ofertas de serviços, equipes, contatos da ouvidoria, enfim. Isso, gente, isso é acolhimento, isso é cuidado. Você entrar num ambiente e saber quem é a pessoa que vai lhe atender, quais são os horários que ele está naquele momento. Para as equipes de saúde bucal, a cadeira odontológica, tá certo? Se não houver a cadeira odontológica, entendeu? A equipe é descredenciada. E apresentar o termo de compromisso assinado pelo gestor municipal e pelo profissional responsável da equipe, participante, e ata da reunião da equipe que aderiu e contratualizou com o PEMAC. Gente, eu vou só fazer uma fala rápida sobre isso, que o PEMAC, ele coloca o trabalhador no centro da discussão. No primeiro ciclo, certo? Isso sempre foi a intenção do PEMAC. Certo? Mas no primeiro ciclo a gente viu que a gente não conseguiu isso. Onde a gente viu coordenadores e secretários dos municipais de saúde sendo responsáveis por 10, 15, 20 equipes, e assinando o termo. Certo? Nós não tínhamos nos atentado a isso. Então, uma das funções do PEMAC, que foi colocar a gestão com o trabalhador de forma clara, certo? Na pauta, não aconteceu. Pelo menos da forma que a gente entendeu que deveria acontecer. Certo? E nesse ciclo, a gente iniciou, inicialmente, entendeu? Não sei se vocês lembram, com tudo isso no sistema. A gente recuou. Recuou porque a plataforma que a gente estava usando e o número de acessos não daria conta. Certo? Recuamos, certo? No processo, mas não no fim. A gente ainda quer o termo de compromisso da responsável da equipe, o termo de compromisso pelo responsável da saúde bucal, o termo de compromisso da gestão, o termo de compromisso do responsável do CEL e o termo de compromisso do NASO. Por quê, gente? Se a gente não fizer essa exigência, a gente corre a revelia o principal ator na produção do cuidado, que é o trabalhador em saúde. Que não adianta a gente querer fazer reuniões periódicas se a gente não autoriza esses espaços a terem autonomia para isso. Então, quer dizer, a gente precisa começar a colocar o trabalhador na pauta. Certo? E o PEMAC, certo, com esse tipo de iniciativa, induz isso. Coloca isso na pauta. Faz com que o gestor saia de sua sala, quando ele não é compromissado, e passe a discutir com o trabalhador. Digo eu, que acompanho a gestão do trabalho, da frente de estratégia de gestão do trabalho na atenção básica, no departamento, onde eu sou acionado por questão de remuneração por desempenho. Entendeu? A cada 2 dias eu tenho 5 convites para falar sobre isso. Queria ter muito tempo para isso. Certo? Mas sei que isso está bombando, que isso está uma prática, os gestores viram que isso é necessário, que isso é potente, que está sendo discutido no Brasil inteiro. Padrões estratégicos, tá certo? Padrões considerados estratégicos para avaliar e alcançar padrões elevados de acesso à qualidade na atenção básica e relacionados a prioridades definidas de maneira tripartite. Esses padrões terão peso na matriz de pontuação durante o processo de verificação das equipes. Esses são os que pontuam mais, ok? É o peso, né? O peso que a gente está dando a esses padrões. Padrões relacionados às políticas estratégicas, como saúde da mulher, rede cegonha, enfim, as políticas estratégicas do Ministério da Saúde. Apoio institucional, valorização do trabalhador, remuneração variável, processo de trabalho da equipe, acompanhamento das doenças crônicas e saúde mental, tá certo? Rede cegonha, rede de urgência, emergência, rede de atenção psicossocial, apoiador institucional, acolhimento, mapa como instrumento de planejamento das ações da equipe de saúde da família, entre outros. Qual é o produto que eu estou dando hoje aqui? Eu já passaram aqui já para Cristiano para botar no site. O quadro dos 496, certo? Em Excel, classificado em geral, estratégico, obrigatório e essencial,
vai estar disponível para todos vocês, trabalhadores e gestores, para fazerem os filtros e saberem quais são esses padrões. Certo? Eu resumi um pouco aqui algumas coisas que eu queria só pontuar uma delas. Uma delas é uma discussão nacional sobre linha de cuidado psicossocial na atenção básica. Tá certo? Não é algo comum, isso não estava dado há muito pouco tempo atrás, apesar de estar na política, tá certo? Mas é a hora das equipes começarem a acordarem para isso. Existe uma parcela, certo? Por mais pequena que seja, do cuidado psicossocial, que está dentro da atenção básica. Tá certo? E que ele precisa dar conta disso, e por causa dos componentes dos outros equipamentos, como CAPS, casos de acolhimento, certo? E a questão das drogas que está batendo na porta das equipes de saúde da família, tá certo? Fez com que a equipe desresponsabilize, e o Ministério está lembrando que ela tem uma responsabilidade, certo? Dentro das suas limitações, evidentemente, mas tem. Entendeu? E isso está dentro dos padrões estratégicos para o Ministério da Saúde, ou seja, tem um peso, certo? Então era interessante a gente começar a abrir essa discussão. Ninguém quer que a gente implante as coisas por noite e por dia, mas abrir a discussão com a equipe. Tá certo? Não vou me ater mais, até porque desses aqui, se não me engano, são 100 e poucos padrões estratégicos. Tá? Esse material vai estar disponível para vocês. Os padrões essenciais, padrões com elevados percentuais de cumprimento pela equipe da atenção básica e ou relacionados às condições mínimas de acesso e qualidade. Esses padrões não acrescentarão pontos, no entanto, subtrairão pontos das equipes que não o atingirem. Tá certo? O próximo quadro, depois dos gerais, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, o que pontua e o que não pontua. Tá certo? Critério para permanência, alcance de um percentual mínimo de padrões essenciais. Existe um percentual mínimo dos 130 e poucos essenciais, que é um padrão mínimo onde a equipe precisa alcançar. É um padrão que praticamente 99% das equipes do Brasil já tem no primeiro ciclo. Então não acredito que seja um problema, mas que a gestão atente a esse padrão mínimo do que se considera percentual mínimo dos padrões essenciais. Os gerais, atribuir menor pontuação em relação aos demais estratégicos essenciais e obrigatórios. A equipe ganha ponto se realiza a ação. Exemplo, planejamento de gestão, agenda semanal pactuada com os profissionais, entre outros. Aí aqui, eu vou trazer aqui, pelo tempo, eu vou até pactuar isso aqui com vocês, certo? Eu trouxe aqui o que é essencial e estratégico nas principais linhas de cuidado. Saúde da mulher, nas crônicas, ânsia e tuberculose, bucal, saúde da criança, ofertas de realização, territorialização, ofertas, realização de exames. Seria muito fino, certo, essa discussão para um espaço tão macro como esse, que a gente pode garantir uma discussão bacana com a participação de vocês. Então eu vou pular essa parte, tá certo? Com acolhimento de demanda espontânea, infraestrutura, eu coloquei só o que de fato é essencial e estratégico, são os que pontuam mais, ok? Esse material vai estar disponível para vocês. E aqui por fim, como é que funciona? Esse é um slide importante, até para que vocês consigam entender como é que se compõe essa nota, ok? Essa certificação. O obrigatório, né? A relevância ela não existe porque ela é sim ou não, certo? Conformidade com o padrão, sim, permanece no PEMAC, não permanece com o PENAC. Essencial, que é a relevância médio, ou seja, o peso dela é médio. Se sim, não altera a pontuação. Se não, perde ponto. Ok? Estratégico, relevância alto, ou seja, um peso alto. Tá certo? Conformidade com o padrão. Se sim, ganha ponto bônus. Tá certo? Se não, não altera a pontuação. Geral, baixo, tá certo? Sim, ganha ponto e não ganha ponto. É essa a lógica da nota metodológica do segundo ciclo. Ela vai ser construída ainda de forma mais qualificada, mas é essa a lógica que vai ser aplicada com as informações que a avaliação externa vai trazer para os nossos bancos de dados para serem processados. Ok? Desenvolvimento aqui. A autoavaliação profissional de educação permanente, Cris trouxe isso muito forte. E, por fim, eu acho que você pode ir para o penúltimo slide, tá certo? Dicas importantes, eu acho que é só para finalizar mesmo e consolidar um pouco dessa fala grande que eu acabei tendo que fazer, tá certo? Mas olha só, gente, ESUS, consegue botar nesse? Foi. ESUS
planilha de resultados de primeiro ciclo, planilha de divisão dos novos padrões simulados da avaliação externa. Gente, o ESUS precisa ser colocado urgentemente na pauta das equipes para tomar essa decisão, tá certo? E o coletivo mais envolvido nesse processo são as equipes. As gestões tomarem essa decisão sozinha, isso é muito ruim, tá certo? Trazer para a equipe essa discussão, tá certo? Planilha de resultados do primeiro ciclo. A gente precisa mostrar que o primeiro ciclo traz informações fundamentais e que dialogam com o segundo ciclo. Isso não é um ciclo diferente, como se a gente mudasse todos os padrões. 95% dos padrões são os mesmos. Então tem como a gente fazer diálogo, tem como a gente começar a acompanhar. Inclusive a avaliação, o resultado do segundo ciclo, ele vai vir para além da média da equipe, do município do Brasil, vem também o do primeiro ciclo. Tá certo? Por quê? Porque tem como a gente dialogar. Então, naquele padrão, o Brasil teve uma média, o Estado teve outra média, a equipe teve uma média, e a sua média do ciclo anterior foi esse. Para que a gente faça um histórico avaliativo do processo de avaliação daquela equipe. Então, gente, você trazer essa informação e tentar induzir que essa informação seja feita e tratada para crítica, para o processo de trabalho, entendeu? É importante. E pegar essa planilha e fazer com que ela dialogue com o que é estratégico, certo? O que é essencial, o que é geral. Por exemplo, tem como uma equipe de saúde da família pegar essas duas planilhas e cruzarem ela e avaliarem. Se fosse hoje, eu teria alcançado todos os padrões obrigatórios? Se fosse hoje, qual seria a minha avaliação dos meus padrões estratégicos? Qual seria a avaliação dos meus padrões essenciais? Tá certo? E a gente consegue fazer esse diálogo porque os instrumentos mudaram, mas mudaram muito pouco. Tá certo? E o fato da gente trazer, gente, a aplicar esses instrumentos, a gente já começa a aplicar ele na hora que a gente faz a autoavaliação. Certo? E fazer uso desse instrumento como norteador dos processos de trabalho, como qualificador, como um instrumento de avaliação mesmo, para dentro da equipe, não só esperando a universidade vir fazer. Tá certo? Isso são ofertas do Ministério da Saúde para qualificar, são ferramentas para a equipe na perspectiva de planejamento do processo de trabalho. Então façam uso, vamos tentar fazer com que as equipes façam uso disso da melhor forma possível. Gente, o último slide está o meu e-mail, tá certo? Meus 2 e-mails, vocês podem mandar dúvidas, certo? E desculpei o tempo, viu, Cris? E a gente espera agora a participação, depois da fala de Ana, para a gente começar a debater um pouquinho. Bom, eu quero novamente agradecer a oportunidade de participar desse debate. Não tenho uma fala estruturada, mas eu gostaria de destacar alguns pontos, né, especialmente na discussão da relação entre a universidade e os serviços de saúde, tanto no nível de gestão quanto de assistência, né? O Instituto de Saúde Coletiva, junto com mais 5 instituições líderes, tem participado ativamente do processo de construção da metodologia e da aplicação da avaliação externa no Brasil, né? Como foi colocado por Cristiano, nós consideramos que a nossa ação ano passado foi muito exitosa, muito especialmente pela parceria que nós estabelecemos com a Secretaria Estadual de Saúde, através da DAB, com os municípios e com o COSEMES. Vocês lembram bem como foi um processo bem animado e bem intenso, né? E essa intensidade e animação nos ajudou também neste ano a fazer uma avaliação muito detalhada das lições aprendidas com essa experiência, né? Tanto os aspectos positivos quanto, digamos assim, os aspectos mais desafiadores. Nós estamos trabalhando hoje, nós mudamos a nossa estratégia de supervisão, nós vamos ter uma supervisão de base, que vai ficar aqui em Salvador, composta com a coordenação de David, que está aqui, acho que boa parte das pessoas aqui conhece, e com 6 dos supervisores da primeira etapa, que vão fazer toda a estruturação desse planejamento. Inicialmente, nós estamos fazendo os roteiros e toda a logística que nós queremos discutir com bastante cuidado com a Secretaria, com a DAB, com a Coordenação de Apoio Institucional, com as DIRES e com os municípios. E nesse sentido, nós combinamos aqui com o Cristiano e com o Antônio Carlos a possibilidade de termos uma pauta específica nesses encontros regionais para que a gente possa fazer uma atualização dos roteiros de visitas aos municípios. Se tudo der certo, se tudo correr conforme
o esperado. A gente espera iniciar o trabalho já na segunda quinzena de outubro, na última semana, não é, Antônio Carlos? E aí, para isso, a gente quer estabelecer também uma relação muito próxima, né, de acompanhamento, que não foi possível ano passado também. Foi um processo que teve que ter sido muito rápido e a gente recebeu uma crítica muito justa de dificuldade de acompanhamento das DIRES e, às vezes, da própria DAB, de acompanhar esse processo junto com a gente. Então, a intenção é que a gente possa reforçar esse né, trabalho de parceria. Em relação aos municípios aqui da região metropolitana e da Macro-Leste, é por onde a gente pretende começar. Então, estou vendo aqui o pessoal de Camaçari, de outros municípios próximos, a gente também, junto, né, com a anuência da Secretaria e também numa discussão com o COSEMES, a gente também quer começar já a iniciar algumas reuniões de planejamento com vocês, depois porque a primeira reunião vai ser agora, né, Antônio Carlos, com a região de Salvador, com a Macro. Agora, dia 23, mais ou menos, né? No final do mês. Então, a ideia é o seguinte: à medida que a gente for participando das oficinas e atualizando os roteiros, a gente planeja a entrada no campo, né? Dessa vez, o Ministério pôde aportar mais recursos de apoio ao trabalho, então vamos ter menos dificuldades com os transportes, não significa que elas não ainda existirão. E, para isso, a gente precisa muito do apoio dos municípios, que foi precioso e fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, né, parabenizar todo esse esforço enorme, né, porque não é brincadeira. Acho que a gente é meio bairrista, mas nenhum país do mundo tem uma experiência como essa, né? A gente conseguiu fazer um censo de 100% das unidades para quem que está no serviço há mais tempo, como eu, os colegas que estão aqui presentes. A gente sabe como essa informação é preciosa, porque ela não existia e nos fazia cometer muitos erros em termos de planejamento, né? E a possibilidade de ter, nesse processo de avaliação da melhoria da qualidade, uma linha de base que, de fato, se constitua como um mecanismo efetivo de monitoramento e avaliação de desempenho, e que todos possam utilizar essa informação. Eu acho que o que o Antônio Carlos trouxe no final, para mim, é o mais relevante, né? Que essas informações que estão disponíveis no site, que os gestores têm acesso, que essas planilhas voltem, de fato, para as equipes, que a gente possa ter um debate franco. E, mais uma vez, né, reafirmar a postura de independência que as universidades têm, por isso que foi tão importante a avaliação externa ter sido feita pela universidade, porque vocês podiam ter contratado uma empresa de aplicação de questionários, como a gente conhece muito por aí, que não teriam, certamente, o mesmo cuidado e o mesmo compromisso com a qualidade desse processo. Então, eu quero parabenizar toda a equipe, né? Eu sei que não é brincadeira, né? Vocês estão no olho do furacão com uma série de políticas estruturantes que estão trazendo debate, inclusive, para toda a sociedade, né? Pessoas que eu nunca imaginei que fossem discutir o SUS agora virou tema de diálogos bem, digamos assim, firmes, dentro das famílias, dentro da universidade. Eu tenho experiência de trabalhar com a graduação de medicina na UFBA e realmente a gente tem feito... toda essa discussão dos mais médicos e das outras políticas tem levado a uma reflexão mais profunda sobre o nosso papel como profissional, né, da vida no mundo e do compromisso com o sistema público. É isso. Bem, a gente tem alguns inscritos já. A gente tem Feira de Santana, Jequié e Serrinha nesta sequência, e tem algumas pessoas estão se inscrevendo aqui na sala em Salvador. Daí depois eu vou anotando aqui para poder estabelecer. Tem mais gente, né? Ainda tem Jacobina, depois Vitória da Conquista. Vamos oportunizar o pessoal que está lá nas directs, daí depois a gente traz para cá, que eu acho que dá para a gente trabalhar dessa forma. Então o primeiro é Feira de Santana, daí depois Jequié, Serrinha, Jacobina e Vitória da Conquista. Vou fazer um bloco. Acho que dá para passar para lá já. Feira de Santana. Boa tarde. A gente ficou em dúvida em relação ao SUS, porque a gente vê que ele não é objeto de reunião. E quando vai vir a capacitação para ser utilizado o SUS? Porque a gente não pode utilizar um sistema sem ser capacitado. E a outra dúvida que a gente teve foi em relação à placa externa que é colocada na unidade, se ela vai ser enviada pelo Ministério, porque no ano passado o Ministério da Saúde enviou a placa para as unidades, e esse ano, como a gente pode aderir 100% das equipes, se essa placa vai ser também enviada.
E a outra dúvida é onde a gente encontra o simulado da avaliação externa, que você falou, mas eu ainda não vi no site da DARM esse simulado. De quê? Boa tarde. A minha dúvida é em relação ao ESUS. Porque no meu município mesmo de Ibiratária, nós ainda não conseguimos fazer a implantação do sistema, né? Então eu queria ver, assim, eu conseguindo fazer a implantação do sistema, como é que eu faço para tê-lo como um instrumento de certificação? Já que a minha implantação vai ser no momento tardio e ainda não vou ter tempo de fazer essa capacitação, com a previsão da visita da avaliação externa já para agora em outubro. Em contato com o Ministério da Saúde, eles me falaram que muitos municípios estão tendo essa dificuldade da implantação do ESUS. E tendo o ESUS como uma dica importante de Antônio Carlos, isso me preocupa em relação de eu ainda não ter conseguido essa implantação no município. A outra dúvida da sala é a questão do e-mail de Antônio Carlos, que a gente não conseguiu visualizar. Bom, próxima região é Serrinha. Boa tarde a todos. Cumprimentando a equipe da CESAG e a profissional Luiz. Isso nos mostra que nós estamos bem amparados. Eu gostei. Teve algumas coisas novas que trazem, né, nessa apresentação. Algumas a gente já está fazendo há algum tempo. Da atenção básica PEMAC, ela funciona um pouco, mas a gente amplia alguns indicadores. Inclusive o PEMAC, de fato, quando foi implantado, né, era um terror para algumas equipes, porque a informação quando veio era que se perderia recursos, mas depois se provou que o PEMAC ele veio, né, qualificando e melhorando as ações, as dificuldades, vinculando algumas dificuldades, e até nos damos um parâmetro de como a gente deve melhorar e onde, né, as equipes devem melhorar. Faço uma crítica no seguinte, porque a gente vai começar a avaliação externa a partir de outubro. Né? Aí está no município que sequer implantou o ESUS. E claro que já foi dito aqui que o prazo está ampliado até setembro do ano que vem. E se fala que um dos indicadores é que o ESUS, as fichas têm que estar sendo disponibilizadas, essa informação nova foi para a gente nas unidades, tem que ter o registro da capacitação. Isso no município do trabalho já foi feito, já vem produzindo na parte coletiva, não individual, mas assim eu faço a questão também que o Estado não nos capacitou. Claro que a história está um pouco autodidata, e acho que muitos municípios fizeram isso, e baixaram os instrumentos, estudaram na parte do simplificado, a gente já vem fazendo. E a dúvida é, porque o Antônio Carlos falou muito bem, e no primeiro momento eu entendi isso, que se tivesse só simplificado, já estaria ok, ou seja, está a ficha, mas o instrumento que foi capacitado essa equipe para preencher as fichas, já teria aqueles pontos, né, 10 mais 10, 20% da avaliação. Aí no segundo eu já não entendi de novo se é online, quem falou online, eu não entendi se é eletrônico, Antônio Carlos, ou se só simplificar. Quem sabe que algumas equipes elas não têm acesso ainda à internet, certo? Mas se só elas produzirem a informação no ESUS e jogar no sistema simplificado importando, se isso já estaria sendo computado, já estaria capacitada e preenchendo as fichas. Bom, vamos passar para Jacobina. Boa tarde, meu nome é Florência, eu sou técnica da atenção básica da regional aqui de Jacobina, da 16ª DIRES. E eu vou dirigir a pergunta à mesa, porque na verdade eu não sei se foi uma fala de Cristiano ou se foi de Antônio Carlos. Em relação à adesão ao Programa Nacional de Banda Larga, né, os municípios aqui presentes estavam querendo saber mais informação sobre isso,
porque eles informaram que no momento que estão aderindo ao PEMAC não tem essa solicitação, tem somente adesão ao programa do tabagismo, mas ao de banda larga não. Eles me informaram aqui que na época do Telesaúde, que foi em 2012, houve um questionário perguntando sobre a conectividade dos municípios e se o município estava disposto a aderir ao programa de banda larga, mas foi em relação ao Telesaúde. Em relação ao PEMAC, não houve esse questionamento. Então, eu queria maiores informações sobre isso. Vamos para o último inscrito das directs, Vitória da Conquista. Boa tarde, meu nome é Josi, área técnica de avaliação e monitoramento de Vitória da Conquista. Na verdade, eu tenho duas questões. A primeira é uma dúvida e a segunda uma colocação mesmo. A primeira é em relação se o município ele vai poder optar. Aí é direcionada mais para Antônio Carlos, se ela vai poder optar no módulo online do NASF, na avaliação dos indicadores, só para o NASF ser da fonte SUS, CISAB, e das equipes de atenção básica ter como fonte o CIAB. Então, se o município vai ter essa opção de estar selecionando esses dois sistemas, um para o NASF, no caso o CISAB, e o outro para as equipes de atenção básica. E a outra questão, na verdade, eu fiquei surpresa, confesso que fiquei surpresa com a avaliação externa estar tão próxima, né? A gente viu que no primeiro manual do primeiro ciclo, que o próximo ciclo seria de 18 meses a duração. Então, a gente teve a portaria de homologação agora, que foi em julho. Se a gente contar julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses de desenvolvimento, a gente já vai ter uma avaliação externa. Então, assim, as equipes precisam estar fazendo autoavaliação, planejando e executando as ações, precisam estar avaliando o indicador, planejar e executar as ações, dentre outras mudanças do próprio processo de trabalho, e considero um pouco precoce essa avaliação externa já em outubro. Né? Então, essas duas questões que eu queria estar colocando. Já? Já. Bom, boa tarde, eu sou Jamile, sou técnica da atenção básica da 20ª DIRES e gostaria de reiterar, né, a fala de Josi aqui do município de Vitória da Conquista em relação ao tempo realmente para o início da avaliação externa, né? Aqui, e olha que aqui na regional a gente faz uma avaliação que a gente não esperou um disparo oficial, né, para o início das autoavaliações. Ainda no início do mês de julho, nós fizemos uma oficina com os municípios onde nós discutimos o processo de autoavaliação, já disparamos para os municípios o início dessa autoavaliação. Acredito que a maior parte das equipes Saúde da Família já tenham, né, realizado o AMAC e a gente está trabalhando agora com a finalização do AMAC e da gestão. Né? Também fizemos uma oficina em relação ao monitoramento dos indicadores, com apoio inclusive do município de Vitória da Conquista, que tem a sala de situação, e estimulamos os municípios a também montarem algum processo rotineiro de monitoramento. Então a gente vê que nesse mês de setembro é que efetivamente essas coisas vão tomando corpo dentro do município. E também concordo que, claro, sei que, imagino que não seja estanque, necessariamente vai ser em outubro, mas a gente gostaria de fazer esse debate, né? Que talvez iniciar em outubro mesmo, como a Ana Luísa colocou, né? Mesmo que na segunda quinzena, a gente não pode passar pela fase de desenvolvimento como se ela fosse um mero ponto no meio do caminho, né? A fase de desenvolvimento realmente ela é o coração mesmo, né? Do processo que o PEMAC nos propõe. E, da mesma forma, acredito que esse processo do ESUS, acho que o ESUS vai ser uma questão que sempre vão estar surgindo mais perguntas, mas também pensando no ESUS, os nossos municípios já vinham sinalizando, gente, como é que a gente vai fazer com esse ESUS? É obrigatório? Como é que a gente faz? E nós, enquanto regional, sempre ficamos um pouco, né, sem muita informação. Então, na verdade, se o Antônio Carlos também puder trazer algum comentário nesse sentido, porque aqui na nossa região esse processo ele não foi absorvido
mais fortemente pelos municípios, né? A questão da implantação do SUS, ele não foi absorvido por uma falta de condição, de informação mesmo, no nível regional, não posso dizer necessariamente da CESAB, do nível central, mas pelo menos no nível regional a gente não tinha subsídio para apoiar o município para implantar o SUS. Então, apesar de compreender, como você já colocou, que tem um certo prazo para isso acontecer, que não é obrigatório, que o município vai poder optar, eu acho também, né, nós achamos aqui que seria interessante a gente pontuar em que momento a gente consegue fazer uma correção dessa trajetória, em que o Estado ele consiga apoiar, de fato, o município nesse processo de implantação do SUS. Então, aqui, a gente imagina que a gente não está atrasado, a gente até acredita que estamos no par e passo no processo, mas realmente nos parece precoce iniciar a avaliação externa, apesar do sucesso que nós tivemos ano passado, nós recebemos ele aqui conosco, foi um processo super tranquilo, bem combinado, né? Mas isso requer tempo também, né? Dessa programação, requer um tempo que a gente acha que nesse momento a gente precisa dar mais tempo mesmo para o município se incorporar ao PEMAC, até porque ampliou para todas as equipes, então as gestões não estão necessariamente ainda tomando total controle dessa situação, eles estão nesse processo de apropriação. Então a gente queria fazer esse debate com vocês aí, trocar uma ideia com vocês sobre isso. Boa tarde, esse sorriso foi para mim, né, Ana? De repente, meu nome é Cláudio Nes, eu sou enfermeira, trabalho na 20ª DIG,